Olá a todos, estamos aqui no primeiro episódio do Metamorfose Podcast. Eu sou o Luiz, aqui ao meu lado temos a Vitória e nossa presença aqui do Felipe. Estamos muito gratos aqui pelo nosso convidado. Antes de qualquer coisa, sigam nossas redes sociais, Instagram, @prodmultimídia, e o Facebook, Evento Multimídia. Se você estiver assistindo no YouTube, já deixe um like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Se você estiver pelo Spotify, deixe um like também. Felipe, muito obrigada pela sua presença. Estamos muito felizes de te receber aqui. A gente vai falar um pouco sobre música, jornalismo, a visão do Felipe sobre isso, trazendo para o lado da acessibilidade. Então, Felipe, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, para a gente te conhecer um pouco melhor. Olá, Vitória. Olá, Luiz. Obrigado por esse convite. É uma honra estar aqui no primeiro episódio e ver toda essa equipe aqui trabalhando para ter uma comunicação bacana, um produto legal para quem está assistindo. Espero corresponder aí à expectativa e trazer um conteúdo bacana. Vamos lá, você já começou com essa pergunta fácil, né? Quem somos nós? Mas vou tentar dar um resumo. Tenho 33 anos, Felipe Oliveira, sou jornalista e também sou músico. Eu trabalhei por 10 anos na Folha de São Paulo, na parte do jornalismo econômico. Também ainda tenho um blog lá que chama Haja Vista, em que eu escrevo principalmente crônicas, também alguns textos de opinião e notícias relacionados a outra coisa importante para falar a respeito de mim, que é sobre a questão da deficiência visual. Eu tenho baixa visão, foi diagnosticada retinose pigmentar quando eu tinha 8 anos de idade. É uma doença degenerativa da retina que foi progredindo com o passar dos anos. E hoje eu tenho uma percepção assim de luzes, uma visão bem limitada, mas que não me impede de fazer muitas coisas, né? E é ali um pouco que eu tento contar nesse blog para tirar alguns mitos relacionados à questão da deficiência e mostrar algumas coisas que poderiam ser melhores para todos. Além disso, também eu toco piano, comecei estudando piano clássico, depois fui também querer aprender a tocar música popular, estudo partituras a partir do sistema Braille e estou começando a querer dar mais aulas, divulgar essa forma de aprender música que para mim foi tão importante. Então estou também no YouTube com um canalzinho que chama Toque Musical, que eu tento mostrar algumas coisas comigo tocando e tento passar um pouco desse conhecimento. E vou deixar que vocês façam perguntas, senão eu vou contar tudo e vai ficar sem graça, né? Maravilha, muito legal. Primeiro, queria saber um pouco sobre como a música entrou na sua vida. A gente percebe que é uma parte muito importante para você, então como isso começou? Tá, acho que tem vários momentos onde eu poderia começar a contar isso, mas a tocar mesmo eu comecei com 12, 13 anos pelo violão, sem grandes pretensões, né? Era aquela coisa, os vizinhos ali do prédio começaram a tocar, aí fui ter aula com esse professor deles, também queria participar ali do grupo de louvor da igreja, né? Então fui lá e aquela coisa da adolescente que chega pro professor, não sabe nem dizer que tipo de música gosta, fica meio acanhado, mas fui me desenvolvendo relativamente bem ali. Logo eu estava tocando mais que os colegas ali que eram, enfim, roqueiros, já sabiam o que queriam, sabe? Eu lembro que eu peguei um CD-ROM na época do Tony Bellotto, que era guitarrista do Titãs, que ensinava a tocar a música dos Beatles, né? E aí eu ficava lá horas e horas aprendendo, tinha vídeos, tinha a partitura não, tinha a guitarra desenhada mostrando onde ele põe o dedo, né? Umas coisas bem didáticas, né? E fáceis de aprender sozinho. Então me aplicava muito nisso. Eu lembro também assim no colégio tinha a professora que lá na 4ª série mostrou muita coisa de música pra gente, mostrou Legião Urbana, que foi uma paixão ali por muitos anos, mas também apresentou pra gente Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, e são enfim, compositores que eu escuto muito até hoje, que estão acompanhando, e a gente só vai aprofundando a relação, né, com obras
tão grandes. E tem a música de igreja, né, que era muito forte na minha infância. Falam que 5, 6 anos eu era o menino que cantava mais alto ali no coro, que queria mostrar que estava cantando. Se for buscar ali lá nos primórdios, tem a história que eu batucava nas panelas de casa, e que aí meu pai comprou uma bateriazinha de brinquedo para mim, para ver se eu deixava o pessoal cozinhar em paz, né? Bom, aí dos 15 anos mais ou menos eu passei pro piano. Meu irmão estava fazendo aula de teclado, né? E eu fui um pouco por conta própria pegar as músicas dele, fui tirando. Comecei a ter uma curiosidade de música clássica, por leituras que eu fiz. Também tinha uma coleção de CDs da Folha que eu comecei a fazer e a escutar. Tinha também um guitarrista que chama Stanley Jordan, que ele tocava com a mão esquerda aqui, né, no braço da guitarra, e com a outra ele ia batucando, né? Então, no final era o piano, né? Porque conseguia fazer 2 melodias ao mesmo tempo, então resolvi... Enfim, comecei a arriscar um pouco por conta própria, gostei até chegar uma professora que talvez a Vitória conheça, né, que é a Mercedes Matar. Foi assim, muito importante para mim, que ela falou, olha, você tem aí potencial, mas vamos começar do zero de novo, e apostou muito em mim, e lembro com muito carinho, né, dessa professora. Passo de cada vez, né? Exatamente, e aí a gente ficou por vários anos para reconstruir minha técnica, né, e naquela época, só fazendo um link com outra coisa que eu falei, eu ainda conseguia ler a partitura, mas ampliando, né, ampliando a folha. Então, fazia a folha 13, aí colocava uma cartolina atrás e ela ficava paradinha assim na estante do piano. E eu encostava assim o olho, né, lia bem devagarzinho, mas conseguia memorizar. Então, foi assim que eu fazia por muito tempo, com bastante esforço, né, por essa paixão que eu sempre tive. Legal, legal. É muito louco que a música ela é muito expansiva, né? A gente sempre conhece alguém na família que já quis tocar no coral, já quis cantar, ou igual você falou, eu lembro que no prédio da minha avó tinha um cara que ele sempre tocava violão. Aí, como ele estava aprendendo, aí tipo a gente ficava na cozinha assim, a gente escutava ele tocando, aí tipo ficava aquele barulho, aí ficava, putz, isso daí precisa treinar, né? Precisa dar uma melhorada. Os vizinhos sofrem, assim. Já tive reclamação de vizinho, agora tá mais tranquilo. Pois é, pô, ainda mais agora que você deve tocar bem, né? Eu dei uma bisbilhotada no seu canal do YouTube e lá achei muito interessante aquele equipamento, né? Que você configura as partituras em braille, né? Achei muito legal. Se você puder falar um pouquinho mais sobre... Isso, que tá falando a linha braille, né? Que é Isso, esse daí mesmo. Porque achar a partitura em braille nem sempre é muito fácil, né? Aqui no Brasil a produção é irrisória e às vezes cheguei até a encomendar algumas partituras de fora, mas nem tem tudo e leva meses, né? Às vezes você precisava arranjar alguém que estava na Europa para fazer o pagamento porque não aceita cartão de crédito. E aí eles não respondiam o e-mail em inglês, tinha que achar alguém para traduzir para italiano. Aquela burocracia. Era esse tipo de problema que eu me deparei quando eu fui aprender braille. Foi algo bem recente até. Então, nesses desafios eu fui atrás desse equipamento, que é a linha braille, que é mais usado para ler texto, na verdade, né? Livros, para a pessoa escrever durante a aula. E acabou que funcionou para mim, para partituras. Então, é um equipamento que parece talvez eu possa chamar de uma régua, de certa forma, não é exatamente isso, mas ele tem aqui botões para... Será que a gente está aparecendo bem? Mas vou tentar pôr mais alto aqui. Tem botões para você digitar como se fosse uma máquina de ortografia braille. E aqui no centro dela tem uma linha com os pontinhos que eles sobem e descem para formar as letras do braille e as notas musicais, né? E foi um equipamento que eu fui atrás e fui descobrir que dava para baixar algumas partituras em bibliotecas na internet e colocar nesse aparelho por um cartão de memória, né? Então eu passo assim, muitas horas por dia com ele ali. Cabe direitinho na estante do piano, apesar de não ter sido feito para pensado para música, funciona muito bem. Então ele fica ali,
coloco uma mão no teclado e a outra nele lendo. E aí vou memorizando as músicas, né? Porque para tocar música usando o Braille, você tem que estar sempre decorando primeiro, né? Um trabalho bem mental antes de tocar. Seguindo no seu canal, eu também dei uma olhada, inclusive quem está assistindo, recomendo, muito legal. Tem um vídeo que você fala sobre um livro que você ganhou da sua professora de Braille, seu primeiro contato, se eu não me engano, com o Braille em partitura. Eu queria que você falasse como foi para você esse processo de redescobrir uma nova forma de estudar música, porque como você falou também no vídeo, você ficou um período sem estudar, né? Então, como é que foi esse processo de redescobrir essa nova forma, até para pessoas que também não conhecem e tudo mais? Exato. Tive aquela preocupação, né? O que fazer agora de trabalho e sem nem partitura, achando que não entrar numa sala de aula cheia de criança também não era a minha vocação, assim. Experimentei um pouco do estágio, mas não me sentia 100% confortável. Acabei que eu dei uma desanimada mesmo, achando que não era esse o caminho, e me joguei no jornalismo, assim, completamente, né? Talvez tenha sido importante até para ter dado certo, né? Mas a música ficou completamente de lado. E aí eu fui descobrir. Eu sabia que existiam as partituras em Braille, mas achava que era uma coisa muito para educação musical básica, assim, que é conhecer as notas, escrever uma melodia simples, mas uma partitura de piano mesmo, né? Uma sonata de Beethoven. Será que dá para ler isso com Braille? Será que existe isso em Braille? Não tinha essa dimensão. E aí no começo da pandemia eu escutei uma entrevista de uma pianista de Campinas, ela é pesquisadora também, né? Chama Fabiana Bonilha, e ela é cega, e ela contava que desde criança conheceu a musicografia Braille, estava usando partituras em Braille, tinha até alguns trabalhos com transcrição, né? E aí isso me motivou a procurá-la para entender um pouco melhor, saber se seria possível aprender, sem dizer isso diretamente, mas já querendo que ela me ensinasse, né? Com outras intenções. Ela topou, enfim, começar esse projeto, esse desafio. Ela não tinha assim, o hábito de ter alunos de música, né? Mas se sensibilizou com a história, e a gente fez isso só que online, porque eu sou de São Paulo, ela é de Campinas, e naquele momento mais grave da pandemia, né, que todo mundo estava fechado em casa, realmente. Todo mundo teve que se adaptar de um jeito. Exato. Então, e talvez, se não fosse sido dessa forma, talvez eu não tivesse feito aula com ela, né? Então, porque se a gente falasse, tem que vir para Campinas, talvez não acontecesse, né? Mas enfim, a gente fez dessa forma, e eu estava aprendendo os sinais da música em Braille, mas sem nunca ter lido um texto, nem um texto comum, né? Então tinha aquela dúvida, né? Será que quando chegar uma partitura eu vou colocar a mão nela e vou conseguir ler, mesmo que eu saiba todos os sinais? Então, nesse período eu consegui, assim, de uma amiga, um material bem básico ali de medicina mesmo, daquela coisa de cuidados pessoais. Então eram livrinhos do Einstein em Braille que falava sobre vacinas por precedência, tinha outro que era medicina do esporte, questão de fertilidade, sabe? Assuntos variados que não eram meu interesse no momento, mas está valendo, né? Vamos ler. E aí já começou a me animar, né? Porque estou vendo, estou conseguindo aqui devagarinho, vai, estou identificando algumas letras. E aí, em determinado momento, ela recebeu algumas partituras de uma pessoa que estava... Não sei exatamente por que ele estava se desfazendo, se estava precisando de mais espaço em casa, não sei o quê. E ela dividiu ali comigo a doação que ela recebeu, né? Umas coisas eram repetidas para ela, e um dos livros era o Cravo Bem Temperado, de Bach, que é um repertório assim, muito básico, né? Dos pianistas, todo o vestibular assim, de faculdade de música pede. Então, algo relativamente avançado já, né? E assim, aí o dia que chegou aquele livro desse tamanho, assim, no meio de uma bíblia, eu pegava aquilo lá e não sabia nem onde estava a música, onde não estava, né? Fiquei na mesa da sala, longe do piano, meia hora, só procurando, tentando entender como funcionava. Mas assim, a hora que eu me localizei, achei uma música que eu achava que dava para ler, porque tinha um ritmo
relativamente fácil, era mais questão de achar as notas, aí, sim, sentei lá no piano e não saí mais, né? Fiquei emocionado, enfim. Foi realmente algo que marcou muito e não parei mais desde então, né? Você vê aquilo lá que parecia impossível de novo voltar a estar disponível para você, né? E de uma forma muito mais confortável do que eu fazia. Porque eu cheguei a mexer com lupas eletrônicas, tentei de tudo, sabe? Tinha algum jeito, eu ia... Enfim, o esforço que fosse. Já cheguei até um dia e parar no hospital, de tanto que eu forcei a vista para ler a partitura, e no outro dia tive uma dor de cabeça que nunca tive igual, assim. E aí me examinaram tudo e não acharam nada. A única coisa que pode ter sido foi a partitura que eu forcei. Só para você dar um descanso mesmo. Tava tão interessante, né? Que você tava devorando aquilo que... Não, isso na partitura visual ainda, né? E aí acho que eu tava forçando demais a vista, e tanto para enxergar a tecla, quanto também para conseguir ler o que estava na partitura, e por muitas horas, né? Então era o que eu queria mesmo. Legal. Agora, puxando um pouco pro jornalismo, por que jornalismo? Dentre todas as áreas, por que essa? Você sempre gostou de escrever? Eu nunca escrevi assim, espontaneamente, sabe? Tô sentindo uma coisa, eu vou escrever. Não era bem isso, mas sempre no colégio, quando tinha que escrever, eu ia bem, sabe? Tinha uma facilidade e gostava muito de ler, assim. Eu fui bem precoce nas leituras, lendo coisas que agora, se eu fosse ler, eu ainda acho que seria difícil, sabe? Sei lá, Grandes Sertões, do Guimarães Rosa, isso no colégio. Sempre gostei demais, e aí quando surgiu essa ideia do jornalismo, eu era um pouco tentando aproveitar esse gosto da leitura, mas também o conhecimento de música, né? Então era pensando em escrever crítica, entrevistar artistas, enfim, partir para o jornalismo cultural. Acabou não acontecendo, né? Eu fui para o cursinho, pensando em fazer uma faculdade nova. No meio do caminho eu já gostava de ler a Folha, assim, quase todo dia, e vi um anúncio do programa de trainees, né? Acho que minha mãe até deve ter recomendado que eu fizesse, e aí me inscrevi sem pretensão de passar, sabe? Aquela coisa, vamos ver como é que funciona, para quando eu tiver formado eu saber. E eram 3 etapas, uma online, 2 presenciais, um processo assim bem puxado. E no final acho que ter vindo de uma outra área, com uma história de vida diferente, acabou sendo um diferencial, e fui parar lá dentro sem saber como funcionava aquilo tudo, né? E aí foram uns 6 meses mais ou menos de treinamento, fazendo reportagens em um ambiente controlado, né, simulado. E depois, quando você começa no jornal, você vai um pouco em função das vagas que estão abrindo. Então, fiquei um tempo fazendo coisas mais para saúde, e logo a editora que me trouxe para o jornal, que ela era responsável pelo treinamento, foi para economia. Isso acabou me motivando mesmo não sendo uma área que parecia atraente para quem é músico, né? Achei que podia valer a pena pela experiência, por aprendizado. Tem um lado de empreendedorismo ali também, que tem sua criatividade também, né? Tem seu lado inovador, que pareceu menos... Fugiu a palavra, menos... Não é bem isso que eu queria falar, menos árido para mim, né? Então, entrei um pouco por essa linha. Escrevi muito sobre pequenas empresas, sobre startups. Era bom de falar sobre tributos também. Isso era bom. Via uma bucha disso, passavam para mim. E aí, mais pro final, surgiu essa história no blog também. Acho que comecei a ficar mais à vontade para falar da questão da deficiência, né? Que no começo você tenta não falar tanto disso, né? Para não parecer que é uma fraqueza. Então você tenta se resolver tudo sozinho. Aí com o tempo você vai se soltando, e aí passei até a escrever sobre isso publicamente, né? Resgata um pouco daquele lado do seu jornalismo, né? Inclusive, eu acho até interessante que
por esse lado você consegue falar um pouco mais sobre acessibilidade, né? Que, querendo ou não, infelizmente não é tão abordado hoje em dia, né? É um assunto, tipo, em pequenas bolhas, assim, às vezes passa um pouco despercebido, mas é bem interessante o seu blog, inclusive recomendando aí pro pessoal também. Obrigado. Haja Vista, né? folha.com.br/Haja Vista, então estão lá todos os textos, acho que desde setembro de 2020. Legal. Meio por acaso você encontrou essa paixão e agora você consegue ajudar outras pessoas com isso também, né? Isso é muito legal. E de onde vêm as inspirações para você escrever? São coisas que você conhece, pessoas que você conhece, vivência de pessoas? E se tem algum artigo que você escreveu que te marcou muito, algo especial assim que você gostaria de contar pra gente? Essa pergunta é difícil de responder, mas geralmente são vivências minhas mesmo. Eu comecei com uma coisa bem biográfica mesmo, contando minha história, como é que foi que eu comecei a andar sozinho na rua, viagens que eu fiz atrás de tratamentos, coisas bem, enfim, vividas ali lá atrás, né? Que até é mais fácil de contar histórias antigas, porque aquela pessoa que você gostava, se contar agora não tem mais problema, né? Já foi tanto tempo. As histórias, pessoal, né? As histórias de agora, às vezes eu vou poder contar daqui a uns 10 anos, né? Sem ninguém ficar chateado. Então teve essa fase. E agora tento misturar um pouco coisas reflexões que vêm espontaneamente, que a gente não sabe exatamente quando vão aparecer, né? Com, às vezes, fatos, né? Que eu acho que é importante eu me colocar a respeito. Por exemplo, eu tô para escrever alguma coisa sobre a novela que o Globoplay lançou, né? Sobre que tem como protagonista uma pessoa com deficiência, que eles colocaram audiodescrição, então acho que é algo que tem que ser debatido, né, publicamente. Sim, acho que tem um espaço disso, é importante. Agora também tem aqueles dias que você está sem ideia e fala, vou sentar aqui no computador e vai sair um texto, porque fica feio, né, tantas semanas sem publicar. Não tem uma regra de periodicidade, mas tem um bom senso ali, né, para ter uma regularidade de textos, expectativa do leitor, tudo, né. E tem algum artigo que você já escreveu que te marcou de uma forma especial? Teve alguns que são temas assim bem caros para mim, né? Eu acho que esse que eu comentei de quando eu comecei a andar sozinho foi bem importante, né? Porque para uma pessoa com deficiência, isso é sempre uma conquista, né? Você tem todos os medos envolvidos e às vezes não só os seus, mas também do entorno, da família. E ali eu tive uma professora também muito importante. As professoras acabam sendo bem marcantes para mim, né? Foi a Vera Felipe, ela acabou falecendo na pandemia de Covid. E foi uma convivência assim, muito marcante, porque ela era meio psicóloga também, né? De mostrar que não tem problema eu estar usando uma bengala, que isso era uma máscara que eu colocava ali para o mundo entender que eu podia precisar de ajuda, mas que eu era a mesma pessoa ali e assumir a deficiência de uma forma era algo que me fazia ir mais longe, né? Também o texto que eu estrei no blog foi interessante, que eu quis já começar com o pé na porta e falar, olha, pessoa com deficiência é igual a todo mundo. Aí eu já contei de quando eu usei o Tinder e aí explicando, né, nossa, quantas dúvidas que isso gera. Será que se eu conto que não enxergo ou não? E que horas que eu faço isso? Será que as pessoas vão dar match? Ou, enfim, gera aquela insegurança, né? Totalmente insegurança, né? E eu não sei com quem que eu tô falando, não tô vendo a foto, eu vou dar match depois, não gosto, como é que faz, né? E teve um outro também que teve bastante repercussão, que eu não usei essa palavra, mas é uma palavra que hoje está muito em voga, que é a questão do capacitismo, né? Que é o preconceito contra a pessoa com deficiência.
E naquele momento eu falava muito sobre, às vezes, a gente ser tratado meio como super-herói por coisas assim, completamente banais, né? Porque você conseguiu escrever a sua senha na máquina de cartão, nossa, ele amarra um sapato. E, quer dizer, não é problema você ficar admirado por isso, o problema é que as pessoas não têm, tanta falta a consciência, né, de que a pessoa com deficiência mexe no celular, usa o computador, faz tudo. Você pensa, nossa, como é que alguém vai contratar um cego se não sabe nem que a pessoa pode, sei lá, escrever um texto, que a pessoa pode pagar uma conta. Então ela realmente acha que a gente vai ficar em casa mesmo, enfim, vendo TV, né? Enfim, acho que ter escrito um texto mais contundente trouxe um pouco mais de retorno. Sim. É pouco falado, né, sobre essa banalização de pessoas que elas conseguem fazer coisas simples e as pessoas acabam, tipo, duvidando, assim, ou não levando tão a sério, né? Sim, e realmente eu fui começar a conviver com pessoas cegas mais tarde e hoje eu também tenho um trabalho numa rádio formada por pessoas cegas e com baixa visão, né, que é da Organização Nacional de Cegos do Brasil. E eu fico assim mesmo, com a capacidade da turma ali. Eu fiquei um tempo fazendo um programa de esportes e o rapaz falava todos os resultados ali da semana de memória e eu precisava fazer, eu ficava gaguejando lá, porque você tem que escutar tem um programinha que fala pra mim o que tá na tela, né? E aí pra você escutar e falar depois, ficava uma coisa toda truncada e ele voando, falava tudo com uma facilidade. Enfim, eu uso o meu leitor de tela devagarinho, agora os outros colegas lá fazem um negócio que, enfim, parece um zumbido de abelha e entendem tudo. Então tem muito potencial aí e, enfim, eu estou mostrando o meu da música, no texto, mas tem uma galera aí muito boa que às vezes está sendo mal explorada, né? Mal explorada, digo, potencial mal utilizado. Muita gente que está vivendo ali de benefícios do governo, porque não consegue um trabalho que faça jus a tanto potencial, né? Sim. Bom, é a sua primeira vez participando de um podcast também? Podcast foi a primeira vez. E eu adoro podcast, por isso eu fiquei muito contente com o convite. Eu participei já de live, Instagram, até TV já, alguma coisinha assim já fiz, mas podcast fiquei contente. Legal, você mistura um pouco dessa experiência que você acabou de contar, né, do rádio, né? Muito legal. Eu sei um pouco como é que é complicado, assim. Na hora que você liga o gravador, você dá aquele branco, né? Acelera o coração. Aquele nervosismo. E aqui vocês estão numa situação mais difícil, porque eu, quando estou gravando, eu gravo de casa, é só eu, o Zoom e o entrevistado. Aqui tá cheio de gente cuidando de tudo, né? Querendo saber se está funcionando. Trás, né? É um bom suporte, mas também dá aquele nervoso, você é né? super desenvolto nos seus vídeos, super legal de ver. Então, mas eu sempre fui muito tímido, sabia? Foi uma coisa que trabalhar com rádio que me soltou. Eu até mandei um agradecimento pro pessoal que me contratou esses dias, falando que tinha aquele treinamento ali que me resolveu. E quando eu cheguei na rádio eu era tímido, quando eu cheguei no jornal, na Folha, pra pegar o telefone e ligar pra net, para reclamar que caiu a internet, eu já acelerava o coração, não conseguia, pedia para alguém, fugia. Foi assim, é uma coisa que dá para desenvolver. Não vou dizer que eu não seja tímido, eu ainda sou, mas sei, enfim, me virar nas situações e gostar, né, de estar sendo desafiado, de estar em situações um pouco mais difíceis do que a gente já viveu. Sair da zona de conforto. Né? Mas vão saber que eu estou indo bem no vídeo, porque ainda fica um pouquinho inseguro, assim. Tem um pouco aquela diferença, né, entre você estar em frente à câmera e você estar em uma posição que você sabe que várias pessoas vão estar te escutando ali naquele momento, né? Tipo, igual quando você apresenta um trabalho na frente de muita gente e você falar sozinho na câmera, acho que é muito mais... É mais confortável, né? Não tem aquele ansiedade de... Mas eu acho que isso também é muito... Tem os dois lados, né? Porque também é meio estranho você falar sozinho pra uma câmera, às vezes é até mais estranho do que você falar com alguém.
porque, como o Felipe falou, tem essa troca, né? Você falando sozinho, apesar de você poder editar depois e tudo mais, é você falando sozinho, sem saber se alguém vai te escutar ou se alguém tá te escutando, enfim. É uma vergonhinha que a gente tem, de às vezes tá se sentindo meio ridículo, né? De falar sozinho, nossa, tô falando pra quem? Quem que vai querer ouvir isso, né? E quando você tá ali na frente da pessoa, tem o lado da adrenalina também, né? Porque agora não tem como adiar, não tem como postergar. Tô aqui com 30 pessoas pra me assistir, vou ter que fazer, não tem essa de ficar com travas, né? O vídeo você, não tá bom, depois eu faço. E legal que agora eu vou... Tem uma lista de tarefas ali pra eu cumprir que parece que quanto mais você apaga a coisa, mais coisa aparece, né? E agora a próxima é aprender a editar, né? Porque os vídeos que eu fiz até agora foram todos do começo ao fim, assim, e se errou, tem que jogar fora. A gente tem a vantagem, né? Se a gente fala bobagem, dá pra dar uma cortadinha aqui, mas do meu ainda não tem essa mordomia. Bom, pra terminar, tem alguma coisa que você gostaria de falar pra quem tá assistindo? Algum recado? Eu não sou muito bom de guardar frase, mas eu vi uma música do Emicida, que a pessoa estava chateada e estava falando nela, né? Que acho que vale a pena a gente falar também. Que ele falava que você é o único representante na Terra do seu sonho, né? E se isso não for te motivar, te fazer ir pra cima, nada mais vai. Então é isso, acho que a gente tem que sonhar mesmo e tá sempre sendo fiel a eles. Claro que quando as coisas estão muito fora da realidade, dá uma recalibrada, né? Ter algum pé no chão, mas sonhar é sempre muito importante. Bom, muito legal, muito obrigada por você ter topado. Pode divulgar suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar de novo? Opa, que legal! Foi um prazer meu estar aqui com vocês. No Twitter vocês podem me encontrar como Felipe_Jornal. Felipe é com F-I. Sempre tem que lembrar a grafia, né? Quem gostar de Instagram, hoje eu estou no @FI_Oliveira_89. E onde tem mais novidade, que eu pretendo me dedicar bastante daqui pra frente, é no YouTube, né? O canal chama Toque Musical por Felipe Oliveira. Vai ser muito bacana encontrar gente que assistiu essa entrevista lá, então podem comentar e falar de onde vieram, né? De onde souberam do meu trabalho e dessa jornada toda. Isso aí. Bom, queria aqui agradecer a equipe, primeiramente agradecer ao nosso convidado, claro, né? O Felipe, muito obrigado novamente, agradecer a equipe, agradecer o pessoal da câmera, do som e divulgar novamente as nossas redes sociais. @Prod Multimídia no Instagram, Evento Multimídia no Facebook. É isso, gente. Sigam a gente lá. Valeu!